Aleluia. Deus é bom. Amém? Amém. Estamos falando sobre o Espírito Santo e eu amo esse tema do Espírito Santo de verdade. Eu gosto de todos os apóstolos, mas eu gosto de estudar a vida de Paulo, porque é um exemplo para nós. Eu gosto de todos os temas da Bíblia, mas quando fala de Espírito Santo é algo que me emociona, é algo que me marca, é algo que me fala mais forte, porque falar da pessoa do Espírito Santo é maravilhoso. Nós estudamos aí um pouco sobre esse doce Espírito Santo, sobre o batismo, sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a obra redentora, a sua obra inicial na vida do cristão, sobre os nomes, a associação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo como uma pessoa e os nomes do Espírito Santo como uma pessoa própria. E hoje nós vamos falar aí na sua página 135, os nomes do Espírito Santo em relação com os homens. É importante notar que cada revelação do Espírito Santo, cada particularidade do Espírito Santo é um ensino diferente. Eu vejo que o Espírito Santo é como uma mala, uma maleta de ferramentas bem completa, onde você tem vários tipos de chaves e ferramentas diferentes. Desde que você vai mexer no encanamento, ou numa parte elétrica, ou numa parte de construção, alvenaria, você tem a ferramenta certa para aquilo que você vai desenvolver. Eu vejo o Espírito Santo como essa grande maleta, ou essa grande mala de ferramentas. Ele é a ferramenta certa em cada área onde nós vamos usar. Por isso que cada parte que nós estudamos sobre o Espírito Santo, seja nos dons, seja nos nomes, seja no relacionamento dele com Jesus, seja na manifestação dele, tem algo para nos ensinar. Então aí os nomes do Espírito Santo em relação com os homens. Aí está aí. Ele é o Espírito purificador. Ele é o Espírito da promessa. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito da graça. Ele é o Espírito da glória. E Ele é o Consolador. Glória a Deus. Aonde que esses nomes e essas personalidades ou esses atributos do Espírito se manifestam? Ao homem. É Ele quem nos purifica. É Ele quem nos santifica. Ele é uma promessa feita. E eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Domingo de manhã eu não preguei aqui, eu fui pregar numa outra igreja, né? Houve uma necessidade de um pastor amigo nosso, muito querido, que ficou doente, né? E ele falou: cara, eu preciso que você me ajude lá na igreja, um dos meus pastores está de plantão, outro pastor não vai estar. E eu falei: cara, eu estou aí para servir, eu só sou servo, nada mais. Então me ajuda lá. E a gente foi lá ministrar e Deus falou: ministra a ativação do Espírito Santo para quem tem posição. E foi uma misturança assim que o Espírito Santo fez, muito forte. Amém. E eu falei agora para o Maurício, não tinha muita gente, acho que 200, 300 pessoas, mas foi um negócio doido, que Deus mandou tocar o chofar, e o Espírito Santo falou: toque o chofar e sacuda o manto. Eu estava com um manto, eu tinha levado um manto aí, de vez em quando Deus manda levar uns mantos, e os obreiros não deram de conta, porque tinha pouca gente, né? Normalmente quando a igreja está cheia, está quase todo mundo, mas devido a todo esse processo. E aí foi engraçado que Deus falou: estou levando vocês de volta ao chamado original, uma igreja de milagres. Se o Espírito Santo dá promessa, essa promessa é para nós. Então Deus fez uma promessa para você, Denis. Desde aquela promessa de Joel, e eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então se o Espírito Santo é uma promessa, é para mim. Se o Espírito Santo é vida, é para mim. Se o Espírito Santo é o Consolador, é na hora que eu preciso. É Ele que consola, que fortalece. Então, dentro desses nomes do Espírito Santo em relação ao homem, tem a obra do Espírito Santo. Ao considerarmos a obra do Espírito Santo, precisamos lembrar a verdade que todas as pessoas da Trindade são ativas
na obra de cada uma individual. Existe a obra do Pai, existe a obra do Filho e a obra que o Espírito está realizando hoje. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus, mas através do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando eu oro, eu me direciono ao Deus Pai, em nome de Jesus. Irmão, tem gente orando em tudo quanto é nome. Tem gente orando até em nome que não é para orar. Mas a oração deve ser feita em nome de Jesus, ou no nome de Jesus, a Deus. Mas quem intercede é o Espírito. Olha a obra da Trindade aí individual. Alguns nos dizem que Deus Pai operou na criação, que Deus Filho opera na redenção e que Deus Espírito Santo opera na salvação. Filho operou na redenção e que Deus Espírito Santo opera na salvação. Mas isso não é verdade, pois em cada manifestação das obras de Deus, a Trindade tal se mostra ativa. O Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada ato. Por conseguinte, o Espírito Santo é aquele que ativa e leva a término os atos iniciados. Por exemplo, no tocante à criação, no tocante à sua restauração e preservação, o Espírito Santo é visto como agente ativo da criação e da preservação do universo. Então, este que está no meio, que resiste, que tempera, até que do meio seja tirado, e então virá o fim, é o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele está presente em toda a obra do Pai e do Filho. Só que ele é aquele que traz a ativação para preservação, ou seja, para levar até o fim. Então, o que isso me faz pensar? Tem muito crente que começa algo e não termina. Será que o Espírito Santo está com ele? O cara começou a escola bíblica, 2 meses de escola bíblica, não quero, não dá. Vai para a diaconia, 1 mês da diaconia, não dá. Vai para o evangelismo, faz um culto de evangelismo, não dá. Tudo que ele começa para pela metade. Peraí, se o Espírito Santo é aquele que nos leva a concluir a obra do Pai em nós, e eu estou fazendo algo para Deus, eu não termino, não concluo, será que não está faltando o Espírito Santo dentro de mim? Tem gente que desiste muito fácil, o Espírito Santo persevera. Pensa de verdade, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, se ele abrisse mão, até cantamos, ele não desiste de você, ele se importa com você. Ou cantamos os mais antigos, o Espírito se move em você. É mais ou menos assim, né? Amando Filho, não é isso? Pastor, me ajuda aí. Quero que valorize o que você tem. Ele se move em você. Peraí, se o Espírito Santo se move em mim, eu nunca termino o que eu começo? Eu nunca vou para frente? Nunca dá certo? Se ele é aquele que completa, que conclui, que ativa, que preserva, que nos leva até o fim. Aquele que for fiel até o fim, só consegue ser fiel, querido, quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo. Porque se o cara não tem, hoje, no meio da luta que a gente está vivendo, as pessoas estão trocando Jesus por qualquer ritmo aí, qualquer funkzinho mais tocadinho, as pessoas estão deixando Jesus. Tem crente dentro da igreja curtindo funk. Tem crente dentro da igreja que acha que é normal curtir música secular. E onde está o Espírito Santo? Tem crente dentro da igreja achando que é normal namorar com gente do mundo, casar com pessoas do mundo. Peraí, a Bíblia diz que treva e luz não se entendem? Então o que está faltando? O Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele cobra. Isso, não é hora de parar. O Espírito Santo tem uma obra para fazer em nós. Amém. Em relação aos homens não regenerados, uma das mais importantes obras do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Ele fala na consciência embrutecida e dormente do homem, ativando-a, fazendo com que o homem se desperte para uma vida mais sublime. Neste caso,
o Espírito Santo ilumina a consistência ou a consciência do homem, fazendo com que ele tenha percepção do mal pecaminoso que está, e então ele não considera mais o pecado apontado pela obra redentora, isto é, mostrando a solução, embora nem sempre com sucesso. Então o que é que o Espírito Santo faz? Aí o segredo do crescimento da igreja. Você pode pregar, orar, ministrar para 1000 pessoas, mas se você der uma palavra dirigida pelo Espírito Santo é suficiente. Quando a igreja ora, jejuma, busca a Deus, por isso é importante a liderança orar, é importante demais o pastor orar, mas é mais e tanto quanto importante levar a igreja a orar. Seja no início do culto, no meio do culto, no fim do culto, tem um dia de oração. Nesse período de pandemia nós encerramos aqui, mas a gente tinha uma salinha reservada ali para o primeiro domingo do mês. Toda a família da igreja tinha que fazer um turno de oração. Então ficava uma lista com o nome de todas as famílias ali. Ele não vinha aqui, ele vinha para o culto 7 horas da manhã, não entrava aqui no culto, ele ia direto para a salinha. A esposa ou o esposo, se era casal, casado. Tirava 15 minutos lá dentro do cenáculozinho ali. Depois ia para o culto. Quando ele entrava, ia outro. E nós fazíamos todo o primeiro domingo do mês esse turno de intercessão. Ontem não, nós encerramos daqui a pouco, às 11 horas. 24 horas de oração com toda a igreja. Então todo mundo vai lá, toda a família, para lá seus 5, 10, 15, 20 minutos, faz o seu relógio de oração. Porque se eu orar, se a liderança orar, mas a igreja não orar, se eu me santificar, se os obreiros se santificar, mas a igreja não se santificar, Jesus vem buscar quem? Eu ou a igreja? A igreja. Eu faço parte da igreja. Então eu não posso querer que eu me torne santo e a igreja fique, não, o importante é dar dízimo, o resto é resto. Não, eu quero que eles sejam santos. Como é que santidade vem? Regeneração, do John Wesley falava, é um processo contínuo de arrependimento, de confissão, de jejum, de busca, de oração, e o Espírito Santo vai quebrando e transforma o velho homem em uma nova criatura. Mas isso tem que partir de dentro de nós. Então o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, ou o homem no pecado, a arrepender-se. Aí está aí, primeiro, o Espírito luta com eles. Segundo, o Espírito, ele testifica-lhes e ele os convence. Então eu preciso falar de Jesus para as pessoas, preciso, mas eu preciso falar cheio do Espírito Santo, porque senão a palavra não tem peso. Como que eu me encho do Espírito Santo? Assim como eu me encho de fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o Espírito Santo vem por santidade. Santidade vem por você ler a palavra, por você se alinhar com a palavra. Irmão, todos os dias nós estamos sujeitos a errar. A gente está num mundão aí cheio de pecado. Então vai acontecer situações que você vai olhar, involuntariamente você vai falar, puxa, vacilei, velho. Perdi a chance de ficar calado. Perdi a chance de não fazer isso. Perdi a chance, pequei. O que é que eu faço? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, corre para o Pai. E confessa para o teu advogado, Jesus Cristo justo. E não peques mais. É por isso que quando a gente fala dessa questão de disciplina, que algumas igrejas adotam, o irmão brigou com a esposa, ali vai ficar 2 meses no banco. Tá, mas se Jesus perdoou, por que ele vai ficar 2 meses no banco? Então, parece desconexo. Se Jesus perdoou e salvou, então eu que pôr a disciplina humana, física do homem. Então, em relação aos crentes, ele convence. Não há regeneração onde não houve uma ação do Espírito Santo, porque é ele o agente divino que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme o próprio Jesus disse. Sabe o que eu acho legal nisso aqui também? Tem muita gente confundindo choro com arrependimento. Chorar não significa arrepender-se. Remorso é diferente de se arrepender. Arrependimento é genuíno. Vá e não peques mais. E o camarada não peca mais. Agora, o remorso, o cara peca. Meu Deus,
quando ele sai daqui, ele fala, meu Jesus, que vontade de fazer de novo. Então que arrependimento foi esse? Ele peca de novo, ele volta de novo, ele chora de novo, ele tem o remorso de novo, mas ele não se arrependeu. Ele não mudou de direção. Então o Espírito Santo não convenceu. Por que o Espírito Santo não convenceu? Porque não houve verdade. Ele batiza o corpo de Cristo. Essa tem sido a minha oração por cada filho ministerial. Ontem foi meu dia de orar na rede de intercessão com os pastores filhos, né? Mesmo falando que estava um pouco bem corrido aí, mas levantamos um clamor ontem e a minha oração todos os dias tem sido, Senhor, batiza a igreja com o Espírito Santo. Irmão, vocês imaginam uma igreja cheia do Espírito Santo? Qual é o modelo da igreja cheia do Espírito Santo? A igreja de Atos. Tinham tudo em comum. Eu estava fazendo um discipulado com o pastor Jário Galvin pelo WhatsApp, um pastor que eu admiro, tenho muito carinho por ele, e ele falou assim, no assunto ele dizia, o que precisa para o camarada ser um discípulo e começar um Jeff, uma célula, um pequeno céu? E eu pensei, ele só precisa ser crente. Ele não precisa falar bem, ele não precisa orar muito, ele precisa ter o Espírito Santo, mais nada. E ele disse, um dos maiores líderes que eu tenho aqui, aceitou Jesus num dia, no outro dia ele marcou uma célula. Ele levou todos os amigos. Aí a gente vai para a Bíblia. Quem que fez isso? Foi Cornélio? Espírito Santo. E aí o camarada chega lá e diz, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar. Já vai com o coração cheio de guardas, cheio de proteção, porque... Peraí, mata e come, eu não vou comer o que é imundo. Aí a voz profética diz, não torne imundo aquele que o Senhor santificou. Aí eu chego lá, tem 70, 100, 200 pessoas. Boca aberta ali, né? Esperando ali, de igual passarinhozinho de boca aberta. Aí o Espírito Santo falou, só fala que eu sou o Espírito Santo. Eu falei, então, o Espírito Santo veio até mim e falou isso, e mandou vir aqui até vocês. Os caras foram tudo batizados com o Espírito Santo. E os porcos, os palmeirenses, os imundos, agora recebem o Espírito Santo. Essa é a igreja de hoje. Eu tenho certeza, isso arde no meu coração. E a minha oração é, começa em nós, Senhor, começa na rede chamar. Sabe o que Deus tem falado no meu coração? A nossa rede é os Davizinho. Nós estamos bem pequenininhos, ninguém nem lembra que nós existimos. Estamos lá largados. Mas na hora de matar o gigante, Davi que vai lá. Eu tenho certeza que Deus fará isso. Amém. Pastor, eu vou compartilhar aqui com os irmãos uma experiência assim que foi... Tem sido, né, sobrenatural, porque o Espírito Santo está no propósito, né? Toda semana, começa segunda-feira, vai até o domingo, e depois da outra semana, e eu quero parar, mas o Espírito Santo fala, ainda não, né? Um propósito de oração. Pelo menos meia hora aí eu convoco a igreja, mas você sabe como é que é, nem todo mundo entra no propósito. Sim. Né? Nem todo mundo consegue. Domingo Deus estava falando que as duas maiores lutas do cristão, do crente, que é nossa, é ler a Bíblia e orar. Não tem luta maior do que essa. Ler a Bíblia e orar, porque é contra a carne, né? E hoje eu estou fazendo das 7 às 7h30, né? Eu já mudei de horário, comecei 6 horas até 6h30. Aí o Espírito Santo falou, faz das 7 horas até 7h30. E eu venho para cá correndo e tal, eu estava vindo ainda agora, aí eu tinha acabado de ter um momento ali de oração, de comunhão. Depois eu coloquei no Bluetooth e fiquei ouvindo no rádio. Rapaz, mas eu comecei a chorar, eu comecei a gritar ali dentro do carro, no meio do caminho. Falei, será que eu vou conseguir chegar? Que a presença de Deus era tão forte. Que eu fiz uma live, né, e depois ela fica gravada no Facebook. Aí eu vim orando, adorando. E como que a manifestação do Espírito Santo é? A gente quer parar muitas vezes e não consegue. Não consegue. Porque é um chamado. Eu gosto mesmo, pastor. Eu vi que a gente não pode parar de orar. Não pode. Né? Eu tenho que convocar, mesmo com aquelas lutas que a gente encontra de obreiros desanimados, às vezes não querem, não conseguem orar, a gente tem que persistir. Até o tema o Senhor tem dado, minha família no altar, perseverando na oração. Mas é isso mesmo. Perseverando, e é o Espírito Santo que vai fazer a obra. E o segredo todo está aí, porque é Ele que nos faz perseverar. Ele batiza o corpo de Cristo, Ele habita no crente, Amém. Ele sela. E essa palavra Ele sela,
quer dizer, ele sela tornando o crente uma propriedade sua, ou seja, uma propriedade exclusiva. Lembra que está escrito? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, propriedade peculiar, exclusiva, única. Os crentes de Éfeso podiam compreender perfeitamente a ilustração do selo, pois Éfeso era um porto do mar com ativos negócios de madeira. O comerciante em madeira vinha a Éfeso, comprava sua madeira e selava com a marca reconhecida de que ela lhe pertencia. Frequentemente, deixava sua compra no porto, juntamente com outras jangadas, para depois enviar um agente de confiança que comparava o sinal do selo e levava a madeira que pertencia ao seu legítimo proprietário. O Espírito Santo é o selo de propriedade que Deus põe sobre uma vida humana. É o carimbo divino e a garantia da herança eterna. Isso foi muito forte quando eu li. Amém. Então Deus vai lá, Denis, e coloca o selo. Tu és meu. Pensou, Maurício? Então você não tem mais vontade, você tem um dono. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém. O ladrão vai tentar roubar? Vai. Mas só depende de você. O Espírito Santo, em relação aos crentes, ele proporciona segurança, ele fortalece, ele enche o crente, ele liberta, ele guia, ele chama para o serviço pessoal, ele orienta em serviço, ele equipa para o trabalho e ilumina, ele instrui, ele capacita, ele produz o fruto das graças cristãs, ele possibilita todas as formas de comunhão com Deus, ou seja, a oração, por exemplo, ele é o grande diretor de oração. Então o Espírito Santo em ação ou em relação, em ativação da vida de um cristão é tudo. Imagine se nós aceitássemos apenas ele como um vento passageiro. Imagine se nós entendêssemos o Espírito Santo apenas como algo que não permanece em nós. Estaremos fritos. Mas quando eu entendo ele como uma pessoa atuante, quando eu entendo o Espírito Santo como aquele que faz a diferença, quando eu entendo o Espírito Santo como alguém que marca a minha vida, aí é diferente. Nossas orações só podem ser respondidas se for sobre a administração do Espírito Santo. Caso contrário, é fogo estranho. E está cheio de fogo estranho aí. Cuidado, gente, de verdade, com quem põe a mão na tua cabeça. Cuidado com profetadas. Cuidado com pessoas que se dizem pregadores. Cuidado com os itinerantes. Eu não tenho nada contra um pastor ou um jovem obreiro itinerante que está ligado a uma igreja, que tem um compromisso com uma igreja local e que Deus o usa e ele tem um ministério onde ele prega em algumas igrejas. Não tenho nada contra de maneira alguma. Agora, quando o camarada que diz que vai na igreja dele quando dá certo, que ele não sabe onde ele entrega os dízimos dele, que ele não sabe aonde ele entrega a fidelidade dele, que ele toma ceia em qualquer igreja, a aliança tem peso. E um dos pesos de aliança chama-se primícia e dízimo. Se eu não sou primicista, se eu não sou dizimista, que aliança que eu tenho? É só olhar para Abraão. Abraão precisava de Melquisedeque para quê? Para nada. Ele fez aliança com vários reis, né? Mas ali com Melquisedeque ele deu os dízimos de tudo, né? E Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Então quando eu honro a Deus, isso é uma aliança. Quando eu estabeleço uma aliança com o vinho, com o suco, com a ceia, com o pão, e eu entrego a minha fidelidade, o diabo fica endemoniado no inferno. Porque falou, pô, como que eu vou tocar um cara de aliança? Porque se o diabo vem contra mim, eu digo assim, diabo, o negócio é o seguinte, velho, vai pegar o Géser. Ele é o meu pai, eu estou debaixo da cobertura e unção dele, então vai pegar o Géser lá. Ele chega lá no Géser e fala, então Géser, eu vim te catar, velho. Já veio, eu não, camarada. Vai pegar o Rony Chaves. Ele é minha paternidade, minha cobertura lá. Aí ele chega lá no Rony Chaves e o Rony Chaves fala, eu não.
Hoje eu não sei quem é a cobertura do apóstolo Rony, era o Dr. Morris Cerulli, mas o Dr. Morris Cerulli partiu para o Senhor, não sei exatamente quem, mas tudo bem. Aí quando o capeta chega lá, diz: espera aí, velho, estava no Brasil, fui para Costa Rica, me mandaram para os Estados Unidos, agora estou na Colômbia, afinal, vou pegar quem? Não tem direção. Não tem direção. Agora, se o camarada anda de qualquer maneira, o diabo fala: bom, ali tem uma brechinha. Lembra da história? Essa história é verídica, gente. Do pastor que foi pregar no interior, ele nunca tinha pregado no interior, e ele estava indo lá para aquelas estradas do interior, e muitas dessas estradas, eu acho que chama via, não sei o que, esqueci o nome agora, mas que passa dentro das fazendas. Tem um nomezinho lá que a gente estuda na apostila, mas agora eu não lembro não. Quem está tirando a carta sabe, né? É estrada alguma coisa que fala. E ele passou e viu tanta cana, ele falou: cara, eu amo cana. E ele cortou uns pés de cana, colocou dentro do porta-mala do carro e falou: depois do culto, quando eu for para casa, eu vou chupar essas caninhas tudinho. Um cara, homem de Deus, chegou lá, pregou, a multidão aceitou Jesus. Pessoas foram curadas e manifestou um demônio. E ele foi expulsar o demônio como de costume, né? Porque ele tinha experiência, é um homem de Deus. Falou: demônio, em nome de Jesus, eu te repreendo. Ele falou: rapaz, você veio lá de São Paulo para cá para roubar cana dentro da fazenda dos outros, você quer me expulsar? Seu porta-mala está cheio de cana. Não é roubo? A cana era dele? Não. E estava até curtida, né? Com o sol. Alô, você está aqui? Aleluia. Nossas orações só podem ser respondidas se for sobre a administração do Espírito Santo. Quando Jesus diz que tudo que pedíssemos ao Pai no seu nome seria dado, ele se referia a um pedido administrado pelo Espírito Santo, que além de conhecer as nossas verdadeiras necessidades, conhece também qual é a vontade do Pai em relação às nossas vidas. Foi o que eu acabei de falar. A gente ora, a gente fala com Deus, a gente pede a Deus em nome de Jesus, mas é o Espírito Santo que intercede. A Bíblia diz: se não sabemos pedir, ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Note bem, nesta lição você aprendeu que o Espírito Santo aparece em toda a Bíblia com atributos de uma pessoa. Logo, então, ele é uma pessoa. Você viu também que, como pessoa, o Espírito Santo fala, intercede, ensina e guia. Você viu também que o Espírito Santo é tão divino como o Pai e o Filho. Vimos também que o Espírito Santo é chamado de Deus e Senhor, e que é eterno, onipresente, onisciente, e deveria ter colocado aí também onipotente, porque ele também pode tudo. Você viu também que o nome do Espírito Santo está associado ao nome do Pai e do Filho. Aprendemos também que o Espírito Santo fala diretamente com os homens e os comissiona para a obra da redenção. Você aprendeu que o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, pelo vento, pelo fôlego e pelo óleo. Viu ainda que o Espírito Santo seja apresentado como um ser ativo na criação e preservação do universo. Aprendemos que a regeneração é através da ação do Espírito Santo. Vimos também que o Espírito Santo sela o crente para fazê-lo propriedade de Deus. Então tá aí algumas revisõezinhas para a gente lembrar bem, para a gente entender bem esta ação, este mover, esta unção do Espírito Santo aí na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em nós, no nosso ministério, no nosso chamado, no nome de Jesus. Ok? Aí depois vem o exercício, 1, 2, 10, 11. Deixa eu falar algo do exercício para vocês, aqui alunos presencial, para você que está acompanhando, que está fazendo o curso online. Responda os exercícios, querido. Você tem a apostila aí, você pode pesquisar. Responda os exercícios. Se tiver dúvida, procura 2, 3 vezes, me chama no privado, mas responda os exercícios. Ok? O Espírito Santo é responsável
para nos encaminhar à perfeita adoração e ao verdadeiro louvor, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não fazemos ou não confiamos ou não agimos ou não nos movemos pela carne, mas nos movemos, andamos, vivemos pelo Espírito. Adoração e louvor. Alguém já disse, nas nossas orações, ocupamos-nos de nossas necessidades. Nas ações de graças, ocupamos-nos com Deus. Quando nós oramos, nós nos preocupamos muito com as necessidades. Mas quando damos ações de graça, querido, quando rendemos louvor, quando adoramos a Deus, a preocupação muda. Quando a oração é pura, desprovida de qualquer egoísmo, ela passa a ser administrada pelo Espírito Santo. Ele vivifica o corpo do crente. Se habitar em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos por meio do Espírito que em vós habita. Aí deve ser Romanos 11, Romanos 8, 11. Então veja bem, quando eu me preocupo em orar muito, só pedindo, ou só com as minhas preocupações, ou me ocupando só com as minhas necessidades, muitas das vezes essa oração é mais minha do que movida, administrada pelo Espírito. Por exemplo, o maior segredo de oração é a intercessão. Quando você ora mais pelos outros do que por você, o seu cálice se enche muito mais. Então é o Espírito Santo que faz isso. Quando a minha oração é muito mais gratidão, muito mais louvor, muito mais honra, muito mais adoração a Deus do que petição, é nesta hora que Ele vivifica o meu corpo, a minha vida. E o Espírito que habita em mim, que é o Espírito de Deus, me leva a vencer. Então pensa assim comigo. Se cada um do tempo que a gente gasta pedindo por nós gastarmos em intercessão e adoração, como seria diferente a nossa vida? Porque Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você precisa. Agora, a adoração a Deus, o louvor, nunca vai cessar. Você pede um carro, eu estou orando a Deus, preciso, e tenho clamado ao Senhor, aí Deus diz, tá, eu vou dar um carro para o meu filho. Depois que você recebe um carro, o que acontece? Acabou. Já é outra coisa. Deus dá. Porque a Bíblia diz, pedir, dá-se-vos, bate, a porta se abre, busca, encontra. A questão não é essa, a questão é assim, onde eu tenho gasto o meu tempo, qual é a prioridade? Não é que eu não vou orar pedindo. Mas o gasto da oração deve ser no louvor e na adoração, na ação de graças. Pense esse mês de maio, hoje é primeiro dia, eu nem liberei a palavra profética, em nome de Jesus, está escrito aqui, eu ainda vou mandar lá no grupo da rede ainda, mas eu nem mandei a palavra profética, Deus me falou de 12 bênçãos proféticas para o mês de junho. E a virada de ciclo, né? É, virada de ciclo, mas eu mando todo o primeiro dia de cada mês, eu mando a palavra profética do mês, escrevi, orei, Deus me deu direção, eu vou colocar, mas aí eu fico pensando, tá, e maio? Cerrou. Comprei, vendi, dormi, acordei, paguei, vivi, acabou o mês, eu estou aqui vivendo a Silva. Amém. Eu agradeci a Deus. Pastor Kleber está aí passando pelo processo de tratamento, de cuidado. Quando pensa que está tudo bem, o diabo vem lá, não, está no osso, está na coluna, está no quinto dos infernos. Vá para lá, Satanás. Amém. Pô, mas Deus guardou. Vamos fazer a viagem missionária agora, né? Nós vamos orar no final, em nome de Jesus. Pensa aí, querido, acabou o mês, olha quantas bênçãos. E a gente lembrou de agradecer, é por isso que todo primeiro domingo, todo primeiro dia do mês, hoje, nós estávamos aqui 6 horas da manhã. Ah, pastor, mas vem pouca gente, mas nós vem aqui de Deus, obrigado, comi, engordei. Meu Deus, não faltou arroz, feijão, frango, carne falta um pouco, mas tudo bem, nós comemos frango mesmo. Mas faltou? Não. Emprego, trabalho. Trabalho falta.
trabalho, graças a Deus, dobrou. Olha aí. Inclusive, se precisar de um ajudante bom, aí, ó. Em relação a Jesus Cristo, vamos fazer esse modo, essa linha para a gente poder tomar um cafezinho. Concebido em relação a Jesus Cristo, primeiro, concebido pelo Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo produz o corpo do Filho de Deus mediante um ato criador, uma factura. O Filho de Deus chamou esse corpo de corpo preparado. Foi o Espírito Santo responsável para que o corpo de Jesus fosse sem pecado. Ele o preservou de toda a natureza pecaminosa que havia em Maria. Em outras palavras, o corpo de Jesus foi biogerado, gerado pela vida, enquanto o corpo de todos os homens é ilogerado, gerado da matéria, ou ela é a matéria. Há uma vida tão ímpar como a de Jesus Cristo, em seu caráter e realização, exige um começo e um fim tão maravilhoso, que nada menos que a concepção milagrosa e a ressurreição gloriosa seriam adequadas. E tudo isso foi dado por quem? Pelo Espírito Santo. Segundo, ungido com o Espírito Santo. Todas as unções do Velho Testamento, querem de profetas, quer de reis ou de sacerdotes, encontram seu cumprimento antípodo nesta unção de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. A seu tempo cumpriria os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Terceiro, guiado pelo Espírito Santo, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como servo de Jeová, tendo se esvaziado da sua soberania, Jesus nunca tomara iniciação própria, mas sempre se deixara orientar pelo Espírito Santo. Quarto, cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Quinto, realizou seu ministério no poder do Espírito. Todas as obras que Jesus fez. Sexto, ofereceu-se em sacrifício pelo Espírito, ressuscitado pelo poder do Espírito. Sétimo, deu mandamento aos apóstolos após a ressurreição por intermédio do Espírito. 8. Jesus é o doador do Espírito, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Jesus é o responsável pelo derramamento do Espírito Santo, porque isso ele nos prometeu que rogaria ao Pai que nos desse outro Consolador. Nono, seu intérprete, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A importância do homem para interpretar a verdade já revelada é tão característica como sua incapacidade de comunicar a revelação sem o concurso, sem a direção, sem a unção, sem o mover do Espírito Santo. As Escrituras foram dadas por inspiração do Espírito Santo e a sua verdadeira interpretação só é possível por meio de sua iluminação. Então, querido, está aí a relação do Espírito Santo com a pessoa de Jesus Cristo. E sem ele nós não conseguimos e não podemos fazer nada. Amém? Abençoo vocês em nome de Jesus. 2 minutinhos aí para vocês tomarem um cafezinho, ir no banheiro e já voltamos. Aleluia. Meu Deus.